E aí, gente, beleza? Joia, né? Então, gente, hoje o que a gente vai estar fazendo? A gente vai modificar esse painel aqui do Corcel, tá? Esse painel foi comprado com o intuito de estar adaptando esse alojamento aqui, ó, tá? Já vou falar por quê. A gente até encontrou esse painel no mercado, só que o valor desse painel aqui, ó, tá? Foi praticamente 15%, né, do valor de um original do 73, tá? Então por isso vale a pena a gente fazer essa modificação e estar trabalhando nele. Então eu já falo, o Corcel de 69 a 72 é totalmente diferente, tá? Tem umas 3 versões de painel. A placa fica aqui em cima, o tanque, a placa tampa o tanque, os tipos de lanterna, tá? Então vocês pesquisem aí, quem tiver dúvida aí, vocês vão ver que do 69 ao 72 ele tem uma diferença muito expressiva. Mas do 73 ao 77, o painel aqui é basicamente o mesmo. Ou seja, o bocal do tanque, as dimensões, tá? O rebaixo aqui da placa, tudo isso aqui respeita as medidas, tá, do outro. Então, o que vai acontecer aqui? A única diferença aqui é só mesmo a lanterna. Que do 75 para cima a lanterna é essa daqui e terminou na vida do Corcel até 77 esse tipo de lanterna. Então, essa lanterna aqui, esse alojamento tem os seus probleminhas, mas vale a pena a gente recuperar, tá? Porque o restante está muito íntegro. Então a gente vai estar recuperando. E agora eu vou mostrar a Larissa aí. Ela vai fazer algumas medidas, fazer um desenho, fazer algumas medidas e a gente vai começar a recortar e transferir isso daqui para cá, tá? Isso é mais rápido, traz mais autonomia, tá? Daria para fazer um alojamento desse? Com certeza daria, sem problema algum. Mas não vou descartar esse daqui não, porque eu levo menos tempo para estar recuperando esses pequenos pontos aqui, ó. Esse aqui e aquele ali, ó, tá? Esses pequenos pontos, vale mais a pena eu recuperar isso daí do que estar criando uma moldura nova aqui e levando mais tempo. Então é assim, muita gente às vezes pensa que determinadas coisas são melhores ou piores, mas só que a estratégia de quem está fazendo tem que enxergar isso, a gente tem que ter a visão do que é que vai trazer mais economia e, é claro, qualidade também. Não adianta eu ficar ali reformando a moldura daquela totalmente perdida. Ali eu sei que ainda tem salvação, então por que não usar aquela moldura, tá? Então é essa que é a análise que o profissional tem que estar fazendo. Se vai te trazer mais autonomia, vai te trazer mais eficiência, então a gente parte para isso aí. Nem sempre é necessário estar reproduzindo uma peça, porque essa que é a parte da consciência, né, que temos que ter, né? Não é só porque às vezes você está trabalhando por carga de horas que você vai aqui prolongar um trabalho aqui e querer assim tirar mais dinheiro do proprietário, entendeu? Grosseiramente falando, tá? Então a gente tem que buscar algum caminho para o projeto ter autonomia e um pouco mais rápido e também pensar no cliente aí, tá bom? Então vocês vão seguindo aí, a gente vai conduzindo aí e vamos fazendo esse trabalho aí, vocês vão ver que no final vai dar certo. E eu tô fazendo esse painel porque é um painel também, um painel assim, depois eu vou pegar o parquímetro lá, vou medir, mas é um painel que tem uma chapa bem compatível com a chapa do carro, tá? Eu chego a dizer que ela talvez ela até um pouquinho mais grossa do que a original, pelo menos o painel traseiro, tá? E peças de reposição, gente, a gente tem que estar muito atento. Tem muita gente fazendo, tá? Tem muita gente aí colocando peça no mercado. Tem muita gente aproveitando. Então, às vezes, você vai comprar uma peça, você tem que analisar a peça também. Não adianta só colocar uma peça dessa nova aqui se ela for feita com chapas que não são compatíveis aí com o carro. Um exemplo, né, que eu gosto de dar muito são esses kits padaria de Opala, tá? Esse virou um negócio quase que
como é que fala? Quase que absurdo, um absurdo. Né? Por quê? O kit padaria que eu falo do Opala, o que é? As pessoas compram lá aquelas pontas da traseira, curvão da roda traseira, ponta de paralama, aquele remendo entre portas, tá? Mas não basta só isso não. Eu tenho visto a qualidade disso aí ir a zero, tá? Porque antes a gente encontrava esses remendos aí com uma chapa bem interessante. Hoje a gente está achando esses remendos aí na chapa 22 e olhe lá se é 22 ainda. Então ela tem um formato legal, a pessoa vai lá, começa a reproduzir uma peça. Quanto mais fina a chapa, mais bacana a estamparia fica, mais bonita a estamparia fica. Então o pessoal está apostando nisso, fazendo uma peça de reposição bonita, muito bacana, porém com a chapa muito fina. Então, quando eu falei sobre isso, peças de reposição, eu não aconselho a pessoa que não conhece ir lá e comprar essas peças. Tem que procurar uma peça de qualidade e uma peça para dar autonomia no projeto. Não adianta chegar lá e comprar uma chapa 22, que você vai chegar aqui, você não vai conseguir nem soldar direito aí, e vai ficar uma caca. Sem contar que não vai durar nada, né? Essas chapas ainda vêm galvanizadas ainda. Então tomem cuidado com esses remendos aí que o pessoal costuma comprar aí para Opala aí, porque tá de muito, assim, baixíssima qualidade aí a espessura da chapa. Às vezes você vê um remendo bonito, como eu disse, mas não tem espessura alguma de chapa. Então tem que ser bem analisado, tá? Eu não preciso esconder, esse painel aqui é Ponteira Rodrigues. A gente tem usado aí peças da Ponteira Rodrigues no Corcel, tá? Então a gente tem tido êxito aí, né, Larissa? Igual ponta de paralama, vocês já viram a gente trocar, né? Caixas de ar. Então vem compatível com o carro, tá? Mas tomem cuidado aí, que tem muita gente aproveitando aí para reproduzir peça e tá reproduzindo umas peças aí muito fininhas também e que não vai trazer autonomia nem durabilidade, tá? Até porque eu sempre falo, a gente faz o que a gente pode, né? A gente faz o que a gente quer fazer, mas é sempre bom estar orientando as pessoas aí para estar buscando aí peças de qualidade e uma espessura aí compatível com o projeto que está executando, tá bom? Então, o palheiro de plantão aí, tome muito cuidado com essas peças aí, que eu não tenho, sinceramente, daqui a um tempo, se eu não achar mais esses remendos aí, esses remendos de qualidade, de espessura de chapa, eu nem vou trocar mais, tá? Porque eu tive muita dor de cabeça com isso daí e não trouxe nenhuma autonomia para o meu trabalho, tá? Então daqui a um tempo é preferível a gente fabricar as peças do que ficar comprando esses kits de padaria aí que a gente encontra aí para o Opala, tá bom? Então eu só estou firmando o Opala porque o Opala assim, é um negócio assim que são as partes básicas aí que apodrecem e o pessoal está reproduzindo umas peças bem ruins aí. Eu não vou nem entrar no êxito aqui de falar de marca não, porque tem algumas que nem marca vem, só vem a numeração, entendeu? Não sei nem se é feito aqui no Brasil, tá bom? Então vamos seguir aí, vamos fazer isso daqui e vamos deixar. Ó, e outra coisa, eu tô falando Zito Pereira, tô falando Zito Pereira, tô falando Ponteira Rodrigues, tá? Zito Pereira nem existe mais. Eu tô falando Ponteira Rodrigues porque no Corcel, tá? Então, só porque é Ponteira Rodrigues, quando eu falo alguma marca, igual muita gente pergunta, né, Larissa? É até bom responder de uma vez aí. A gente pergunta aí sobre peças e tal. Eu tenho achado bastante qualidade nas peças da Estriguaru, entendeu? Uma chapa bem legal, umas reproduções bem interessantes, mas eles não têm tudo. Inclusive, igual as caixas de ar que a gente tem usado aí da Estriguaru, né, Larissa? Nos Opala, uma caixa que mais se adaptou, é a caixa que mais se alinhou. Não deixa de ser uma peça paralela, mas é uma peça que mais se alinhou e mais deu certo, tá? Então a Estriguaru ela tem investido em peças aí, peças de qualidade com uma chapa legal. Mas tudo tem que ser analisado, tá bom? Então quem é leigo aí, não vai comprando esses kits de padaria não, procura um profissional para ele orientar aí para ver se essas peças aí têm qualidade ou não, tá bom? Deixei para falar bastante agora, mas vamos botar aqui na prática aqui e vamos adaptar esse painel lá, beleza? Deixar esse GT em forma aí novamente, que já passou da hora dele ir embora.
Vamos lá.
Então, gente, resultado é esse daí. Tá vendo? Dá para dar mais um pouquinho de acabamento aqui? Dá. Mas vamos deixar para a hora que estiver preparando que a gente vem e faz um pouco mais de desbaste. Isso aí é uma dica que eu falo, tá, gente? Às vezes na hora fica pensando muito em desbastar muito, você fica muito concentrado, então acaba fazendo besteira. Eu tenho falado aí várias vezes isso, é bom esfriar a cabeça aí para estar fazendo um desbaste consciente, tá? Igual vocês estão vendo aí, a parte de baixo. Vocês viram aí que eu fiz ela um pouco maior, inclusive a rebarba tá até aqui, tá? Mas por que eu fiz isso? Que eu fiz ela maior? Para estabilizar a peça. Porque isso aqui, quando tira, fica muito frágil, tá? Então se torna uma peça frágil. Então por isso que eu deixei as abas, essa aba aqui maior. Então a gente pode achar que é desperdício, mas é uma maneira de estabilizar essa peça aqui, tá? Então ajudou bastante. Vocês viram que a gente colocou os clecos aqui, tá? Tá até o furinho dele aqui, ó. De cá nem apareceu. Por quê? Para manter a posição depois que a gente cortasse aqui na beiradinha igual foi cortado, tá? Então isso aqui estabiliza, porque dá para se ver nitidamente que essa lanterna é um pouquinho assim, ó, inclinada para os lados, tá vendo? Então tem uma pequena inclinação aqui para o lado. Isso é característico do corcel mesmo, tá? Mas então é por isso que eu preciso estabilizar direitinho, prestar muita atenção, muita medida e muito visual, tá, gente? Tá vendo? Porque às vezes a gente vai lá, faz a medida, mas o visual é bem interessante também. A gente está dando uma conferida de longe, olhando a peça como um todo, para ver se os ângulos estão todos corretos e tudo certinho. Todas as medidas aí foram respeitadas, tá? Você vê que um bom desenho aí ajuda. Tá vendo? Dá até para reproduzir um painel desse daqui. Larissa fez o desenho dele todo. A única coisa que faltou aqui seria o rebaixo aqui da placa. Mas com essas medidas aqui dá pra gente fazer um painel desse do zero. Bocal do tanque, furo da fechadura, tá vendo? Então é interessante. Então todo parâmetro aqui tem que ser respeitado. Porque tem frisos aqui, os frisos se alinham, tá? Com a fechadura, juntam um com o outro e ainda tem as meia-luas aqui que vão na lateral. Então isso aqui tem que ter uma medida muito bacana, muito certinha, porque senão nada se encaixa aqui depois. Para quem conhece aí sabe que tem a moldura de alumínio aqui, ele é um GT, né? Tem a moldura de alumínio larga aqui, tá? E ela se une ao outro friso aqui e outro embaixo aqui e nas bordas, como eu disse. Então é muito interessante, às vezes a gente está fazendo medidas corretas, igual aqui, tá vendo? Ela fez quadrado aqui, mas as medidas são diferentes aqui, ó, tá? Então dá pra ver que ele começa aqui, ó, uma medida e aqui é outra, tá vendo? Então ele vai fazendo isso, ó, vai abrindo, tá bom? Então vai uma dica aí pra quem tá começando aí, alguma dica aí interessante, tá? Então ficou bem legal e, como eu digo, sempre consciente aí no desbaste para não estar fazendo besteira, igual como a gente emendou bem na curvinha aqui, tá? Vocês viram o ajuste aí que ficou bem certinho, tá? Para evitar aqui rebarba interna e coisa do tipo, tá? Então é um lugar muito crítico de se desbastar, tá? Se a pessoa se empolgar muito aqui, isso aqui fica muito fino e perde resistência. Os furinhos aqui eu vou fazer depois, que eu não estou com a lanterna aqui. Então é bom a de cá manteve os furos originais, tá? A de cá não estava ruim, só um pedacinho aqui que estava, foi recuperado. Poderia fazer do zero, como eu disse, poderia fazer. Mas as peças estão aí, estão prontas, por que não usar? Né? Então agora, o que eu vou estar fazendo aqui, gente? Eu vou estar mostrando, vocês viram a gente usando aí os clecos. Isso aqui eu estou fazendo, isso daqui, ó, é por questão de ajuda mesmo para quem precisa. Porque a gente pesquisando, né, Larissa, é difícil achar. Quando você coloca clecos lá, é muito difícil achar no Mercado Livre, tá? Vê páginas e páginas de produtos diferentes lá e o cleco mesmo não aparece, tá? Então a gente conseguiu, tá vendo? Para quem não conhece um cleco lá, tá vendo como que é?
Ele tem um furo aqui, ó, faz a furação da medida aqui, ó, tá? Então ele tem ali, ó, essa peça interna aqui, que na hora que ele chega aqui, ele expande esse relevo que ele tem aqui, ó. Então, quando você precisa posicionar uma chapa, isso eu tô falando para quem não conhece, tá, gente? Então, pra gente posicionar uma chapa no lugar certinho aí para fazer uma traçagem, fazer uma soldagem, ele ajuda muito. Tá vendo? Então, olha lá, quanto aciona ele, ele fecha aqui. Enquanto, olha lá, ele expandindo. Tá dando pra ver, Larissa? Deixa eu focar melhor aqui. Tá, deu pra ver, né? Aí. Tá vendo? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, é uma questão de ajuda mesmo, aqui foi comprado, não foi ganhado, tá? Então, é só pra uma questão de ajuda para quem precisa aí. E outra coisa, eu soube isso daqui através do canal do Leonel, que sempre tá dando uma dica aí, sempre tá ajudando aí, tá ajudando a gente aí também, porque é isso que é interessante em profissionalismo, as pessoas se aliarem e se ajudarem, ao invés de ficar procurando confusão e vendo quem que é melhor e quem que é o pior. Então isso aí só ajuda a gente. Então vou dar uma dica aqui, ó, interessante, eu já vou deixar aqui o contato deles aqui, fui muito bem atendido, chegou rápido, tá? Então a gente comprou o alicate e compramos alguns aí para fazer um teste, tá? Então tem várias medidas e eu vou logo dizer de uma vez, tá, gente? Às vezes tem gente que usa cleco aí e não tem eficiência. Por que que é? Porque os clecos geralmente são em polegada, tá? Então se a pessoa usar uma broca em milímetro pode ser que ela fique um pouco maior, tá? Então na hora dele fazer, porque é uma borda muito pequena, tá vendo? Isso aqui também não é para suportar 100 quilos não, isso é só para ajustar a chapa. Então às vezes ele perde eficiência por causa disso, às vezes eu uso da broca errada também. Se a pessoa usar uma broca um pouquinho maior, na hora que você fizer isso daqui, que precisar de puxar a chapa aqui, ó, ele vai passar direto na chapa. Então fiquem atentos nisso aí também, porque antes de alguém colocar defeito no produto, quando chegar, olhe bem a especificação da broca aí. Inclusive aqui, ó, vem aqui, ó, vê essa reguinha aqui, tá? Com conversão aí de polegada para milímetro. As pessoas terem noção aí, ó, também o que é. Quem quiser congelar aí, quem quiser dar uma olhada aí, é bom para ter noção o que é uma tabela de polegada e conversão para milímetro aí. Dá para ver que é bem extenso aqui, ó, a variação em milímetro e de polegada. Tá vendo? Então é isso aí. Então vamos virar aqui, ó, deixar o contato deles. Quem atendeu a gente foi a Maiara, né, Larissa? Isso. Como eu disse, eu não estou ganhando nada com isso, mas não custa nada a gente estar aí compartilhando com vocês aí. Tá bom? Então, gente, resultado é esse. Espero que vocês tenham gostado. Nosso conteúdo aqui é sempre esse, tentando levar incentivo e tentando levar formas aí que dê para trazer autonomia aí no trabalho aí, tá? Outra coisa que eu não falei, né, Larissa? Vende novo e usado. Acabei de esquecer, acabei de esquecer, né? Tá vendo? Vende, eu optei por comprar usado pra gente ver, né, o desempenho deles. Mas tem toda medida, lá você encontra o alicate também. Outra coisa que se vocês pesquisarem, vocês não vão achar. Porque a gente teve mais dificuldade, né? A gente mais teve dificuldade. E eu comprei todos dois, usados, tanto o alicate quanto os clecos aí. Então logo a gente vai fazer uma compra aí maior e comprar umas outras medidas aí para trazer desempenho aí. Tá bom, gente? Então, finalizando a parte de funilaria, para quem tiver interesse agora de saber sobre a máquina aqui que a gente usou e tudo, então a gente vai falar algumas curiosidades aqui, tá? Que eu achei bem interessante na máquina, a gente já está usando, né, Larissa? Usando bastante. É uma máquina assim que a gente teve que se adaptar a ela, porque, como eu falei, a gente estava trabalhando com um dinossauro e hoje a gente já está trabalhando com a máquina com mais tecnologia, pode rir. Mas é verdade, não que a outra seja impossível de trabalhar. A outra trabalha, traz autonomia também, mas, como eu sempre digo, se você tem uma máquina que te traz um conforto, te traz um recurso e te traz assim mais autonomia, tudo ajuda. Ajuda fisicamente, mentalmente, ajuda bolsamente, né? e tudo isso é envolvido, tá? Então eu vou falar algumas coisas aqui, ó, tá? Que eu achei interessante nela.
Primeiro, eu acho que eu já até falei aí no outro vídeo, né, Larissa? Falei sobre a regulagem dela. Falou. Tá? É uma regulagem aí muito fina, tá? Essa lâmpada aqui é de acionamento de gás. Quando a gente aciona lá, ela acende pra gente ver que tá mandando gás, tá? E essa máquina, gente, é o seguinte, ela não solda só no processo MIG com gás, é uma máquina multiprocesso. Então ela usa também o eletrodo autoprotegido. Para quem não quer investir aí de cara numa máquina numa máquina e numa garrafa, que o maior, como é que fala? Empecilho, Empecilho que a gente encontra é a garrafa. Porque a garrafa hoje, ela costuma custar mais do que o próprio equipamento, tá? Hoje aluga, a gente consegue alugar. Mas isso é bom para quem tem muito gasto. Que a gente aluga, então dependendo, né, Larissa? O aluguel é até barato. Mas, igual por exemplo, se a gente está soldando, aí passa um tempo sem soldar, está mexendo com preparação, com pintura, então vai ficando parado. Então você vai pagando aluguel e o aluguel aumenta no terceiro mês se você não trocar a garrafa. Então por isso que a gente opta por comprar. Eu prefiro comprar. Então é o maior desafio comprar uma máquina, que eu acho de todo mundo comprar uma máquina MIG-MAG, né, no sistema MIG-MAG, é por questão da garrafa. Então para a pessoa que está começando, o que acontece muito, gente? A pessoa vai lá e compra uma MIG, como é que fala? Sem gás. Que todo mundo fala, popularmente falando. Mas é a MIG que trabalha com eletrodo autoprotegido. E que no caso essa daqui também trabalha. Então a pessoa pode comprar, investir numa máquina dessa, porque ele pode começar a trabalhar aí com o arame autoprotegido até ele conseguir comprar uma garrafa. Então a máquina não vai ficar perdida. O que não acontece com as máquinas que só soldam com o processo do arame autoprotegido. Quando você resolve mudar o seu tipo de solda, aquela máquina fica perdida. Aquela máquina não serve para mais nada, entendeu? No caso dessa aqui não. A pessoa pode adquirir a máquina, uma máquina de qualidade, pode adquirir e começar a usar, apesar de que eu não recomendo, já usei muito o arame autoprotegido, mas para funilaria não é legal. Para serralheria dá certo, para chapas mais grossas dá certo, mas em latas, igual a gente trabalha, a gente sofre muito, espirra muito, não dá um bom acabamento e fica uma solda muito dura. Então, para quem soldar com a máquina aqui com o sistema MIG-MAG, não vai querer nunca mais soldar com eletrodo, com arame autoprotegido, tá? Então, essa máquina, além dela soldar os dois processos, ela ainda solda MMA também, tá? Que no caso, eletrodo, tá? Então é só mudar a polaridade dela aqui, que é muito fácil, tá? Muda a polaridade aqui para o sistema aqui de arame autoprotegido. Não estou enxergando, olha lá. Você muda a polaridade e consegue soldar com arame autoprotegido e consegue soldar também no sistema de eletrodo, tá? Agora duas coisas que eu achei interessante, vamos ver se dá para eles escutarem aqui. O sistema aqui, ó. O acionamento dela, coloca bem perto para eles verem, que não faz barulho algum. Um estalinho pequeno, tá vendo? Um estalinho muito pequeno, então a gente não escuta aquele barulho forte daquele contator batendo lá dentro o tempo todo que incomoda. Não é pra gente que solda com ponteamento, através de ponteamento. E outra coisa que eu achei interessante, uma tocha bem pequenininha, bem assim, legal, tá? Levinha, e dá para trabalhar bem, como se diz, né? Bem concentrado direto aqui, diferente daquelas outras tochas muito longas, que atrapalha às vezes a visão do que você está fazendo. Agora outra coisa que eu achei interessante nessa máquina também é o tempo que ela continua soltando gás aqui depois que desliga. Olha para vocês verem, ó. Ah não, fechei a garrafa. Deixa eu abrir a garrafa aqui. Isso aqui parou de usar, gente, não precisa tirar pressão não, mas fecha. É legal, tá fechando. Tá? Então, olha se vocês percebem aí no ouvido, olha. O tempo que o gás continua saindo depois que aciona, ó. Eu vou acionar e soltar o gatilho, ó.
Acho que deu para perceber, não deu? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Então, ela prolonga a saída de ar aqui depois que a gente solta o gatilho. Entendeu? Isso ajuda em quê? Ajuda no resfriamento da solda. Entendeu? Então, isso aqui não é resto que está na mangueira, não. Isso aqui é um sistema que ela tem, que ela é como se fosse um pós-gás no processo TIG. Só que é fixo, tá? Então, ela continua liberando gás um pouco mais, que ajuda no resfriamento, tá? E contaminação também, tá? Outra coisa interessante que eu achei também nessa máquina, eu tô com o bico aqui só para fazer explicar para vocês o que acontece. Quando a gente vai fazendo o processo bico colado, às vezes a gente encosta ela assim, tá? Mas o que acontece? A gente tem que estar direcionando o arame para o furo ou para o tipo de solda que você vai fazer. Então o que acontece muito? Às vezes, olha aqui, eu vou forçar um pouquinho, ó. Olha, escuta que o arame ele vai ter dificuldade para ir, ó. Tá vendo? Então o que acontece? O arame não anda, se forçar muito. Então às vezes a pessoa costuma deixar o arame muito maior assim, ó. Aí na hora ela vai e encosta dentro do furo e faz isso. O arame fica bem colado no metal, tá? Aí acontece isso. Só que essa máquina é o seguinte, se você colocar o arame direto no metal, colar ele, o arame, e ele der o contato no metal, ele não abre o arco. Achei bem interessante isso também. Por quê? Acontece muito isso. Às vezes na hora que a pessoa força aqui, o arame não vai, ele fecha curto no bico e cola o arame aqui e vai estragando o bico. E vai danificando com o tempo, sem contar a raiva que faz. Você tem que na hora do processo soltar, ficar descolando o arame para o arame se soltar do bico. E não é falta de antirrespingo, não. Por quê? É isso que acontece. Cadê o alicate? Tá lá fora. Tá lá fora. Deixa eu pausar aqui, eu pego lá. Então, gente, é isso que acontece, tá? Esse bico aqui é um pouco maior, tá? Esse bico aqui é de 1 milímetro. Mas só para fazer uma demonstração para vocês verem. Então, na hora que você encosta o arame lá, ó, e supostamente encosta o bocal ele forma o contato e antes do arame começar a andar, ele já fecha o curto aqui, tá? Isso é comum, gente, é comum até pra gente mesmo que já solda, pra gente que já está treinado com solda, é comum acontecer até com a gente. Então, por isso que eu achei interessante essas duas características. O prolongamento de saída do gás argônio, ou mistura, né? E esse sistema dela não abrir o arco, tá? Desse jeito. Porque às vezes a gente pode achar que está mal aterrada, né? E não está formando ela não aciona o arco. É por isso, porque ela está em contato e é tipo uma segurança, tá? Para não estar acontecendo isso daí. E ela aqui, antes que eu esqueça, eu falei aqui sobre a questão de soldar com o eletrodo, aí tem que mudar essa chavinha cá. Pra cá, ó. Tá aí, não tá, Larissa? Olha lá. Pro sistema de eletrodo, tá? Além de fazer o procedimento que eu mostrei aqui, tem que virar essa chavinha aqui para estar soldando no processo MMA. A alimentação dela tá aí, ó. É um rolo de 5 kg, tá? O alimentador dela é um alimentador bem robusto. Não é igual esses alimentador plástico aí que a gente costuma ver nessas máquinas aí, que só soldam aí no sistema aí de arame autoprotegido. A MIG que não é MIG. Então, deu para ver aí. É uma máquina robusta. E outra coisa, tá, gente? Não que as marcas consagradas sejam ruins, mas é claro, né, que são máquinas tradicionais consagradas que a gente vê no mercado. Mas às vezes a gente vê uma marca dessa, acho que é uma marca que está chegando agora, mas é uma marca que foi criada em 97, tá? E aqui no Brasil ela está desde 2011. Então, é uma máquina que está no mercado e às vezes a gente passa despercebido por não ser uma marca tradicional, uma marca aí que mais aparece. Então, às vezes pode achar que é uma máquina que está vindo agora, uma marca nova, mas é uma marca aí que já está há muito tempo no mercado. E se está muito tempo no mercado, é porque é um bom produto, tá?
Então, tira por base, gente, foi final dos anos 90, não lembro se foi 98 ou 99, que eu comprei uma politriz, para mim na época, uma politriz DeWalt, tá? Que na época não era conhecida aqui, não sei se lá fora era. Tanto é que a que eu comprei, vinha escrito Made in USA nela, tá? Então era fabricada nos Estados Unidos. Então era uma marca que ninguém conhecia. Eu comprei achando, assim, na dúvida, né? Por não comprar alguma marca tradicional que a gente já conhecia. Comprei a máquina e hoje não precisa falar nada dos produtos DeWalt aí, né? Que são produtos top, produtos aí de primeira linha e produtos que todo mundo quer ter na sua oficina. E essa máquina, ela durou comigo aí, e na época eu tinha empregada que trabalhava, né, às vezes com mau uso e tudo. Ela durou aí pelo menos 16 anos sem ter problema algum, tá? A não ser trocar uma escovinha, né, um carvãozinho, que é normal de qualquer máquina. Então, às vezes uma marca que não tinha conhecimento aqui no Brasil, ninguém sabia qual que era, e eu comprei, né? E como se diz, né? Às vezes você não compra uma máquina dessa achando que é uma máquina aí nova, uma máquina aí que está entrando no mercado agora, mas é uma máquina consagrada que tem histórico aí e tem bastante caminhada aí nas costas dela, tá bom? E então, tem o site aí também para ver mais informação. Você vai deixar rolando aí, né? Vou deixar na descrição também todas as mídias sociais. As mídias, então vocês veem que eles têm também uma linha industrial, uma linha bem... Não limita só essas máquinas aqui que a gente está mostrando, não. Então eles têm muitos produtos, muitas máquinas aí de padrão industrial ainda. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. E nosso interesse é sempre esse aí. É estar compartilhando com vocês aí. Tá mostrando, né, na realidade, como que a gente está trabalhando. Gostei bastante. E outra coisa, né, Larissa, que eu percebi nessa máquina aqui, antes que eu encerre, a área térmica dela é muito menor. Ela não envermelha a chapa tanto igual a outra. As outras que eu já usei, entendeu? Então, pode ser, talvez, né, pela tecnologia envolvida, embarcada nela, e também por esse prolongamento de gás aqui, que ela continua soltando depois da solda. Mas é uma solda muito estável, uma solda bem precisa, não pipoca, né, Larissa? Colocando ela bem reguladinha, é uma máquina bem instável. É instável, né? Estável. Eu esqueço, eu sempre confundo. É uma máquina bem estável, traz uma solda bem bacana, como eu tenho mostrado tanto para vocês aí, tá? E não promovendo uma área térmica muito grande, consequentemente, não vai criar empenamento. Porque isso aí é outra ilusão que todo mundo cria. Acha que uma MIG não empena, acha que uma TIG não empena, que é só maçarico que empena a chapa. Mas qualquer processo de solda, uns menos, outros mais, mas todos eles promovem empeno aí na chapa. Então, se você tem uma solda mais eficiente, uma solda que aquece menos, uma solda mais precisa, com certeza a autonomia aí é muito maior. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu estou falando aqui a minha opinião sincera, tá? E que a gente está colocando em prática aí, e vocês vão ver aí elas funcionando aí a todo vapor aí. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí, que agora eu vou mesmo. Um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.